Olá pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar sobre o tema fofoca. Para esse propósito eu convido a autora Rebecca Brown para nós discutirmos, desenvolvermos o tema a priori nesse tema específico Leitura é Vida, né? Nós temos aqui uma playlist no canal chamada Leitura é Vida, mas em outra playlist eu vou desenvolver uma série de vídeos em continuidade sobre a carne fede. Nessa série de vídeos, né, na organização desses vídeos, eu trato sobre as obras da carne e sobre como, pelo poder da graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos entrar numa arena no qual as obras da carne podem ser mortificadas. A primeira delas sobre a inveja e a segunda vai ser, portanto, a fofoca. Mas, a priori, de forma introdutória, eu vou colocar em pauta uma discussão em torno da temática, convidando a autora Rebecca Brown para que a gente possa desenvolver aqui uma conversa de amigo para amigo e a gente possa entender um pouco mais sobre o tema e aplicá-los, logicamente, na nossa vida cotidiana. Por um lado, caso você tenha sido vítima de fofoca, e por outro, caso você tenha sido a pessoa que promove fofocas. Então Deus, ele inclusive pode trazer cura para essa área específica na sua vida cristã, na sua espiritualidade. Então eu sou Douglas Carvalho, roda a vinheta. Quando a gente fala de fofoca, muita gente já tem a ideia de algo engraçado, algo que é menos importante ou que até mesmo não é considerado um pecado. Mas, segundo a palavra de Deus, fofoqueiros, né, pessoas que são maledicentes, pessoas que levantam falsos testemunhos em relação às outras ou nem sequer confirmam determinada história para ver se realmente é verídica e se procede conforme se está contando, essas pessoas, elas são inclusas, né, numa obra da carne chamada de maledicência, pessoas que levantam falsos testemunhos em relação às outras. E dentro da maledicência tem o que nós chamamos de fofoca, né, esse espalhar de notícias falsas. E dentro do corpo de Cristo, da própria Igreja de Jesus Cristo, isso é bem comum. Não deveria ser, mas é bem comum. E é sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Antes de a gente dar continuidade ao vídeo, eu te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho, porque somente assim você vai receber notificações sobre outras publicações que a gente venha colocar aqui no canal e você possa ser edificado. Não somente em relação a livros, né, de leituras de livros e discussão em torno deles, mas também de mensagens inspiradas pelo Espírito Santo de Deus que podem, inclusive, acertadamente edificar sua vida naquele dia específico. Então vamos ao vídeo. Então, o que foi que eu aprendi a partir desse livro, Lidando com os Fofoqueiros, como Deus responde às mentiras espalhadas em torno dos seus servos, de Rebecca Brown, né? Então, basicamente, tópicos essenciais vão estar sendo divididos aqui no livro. Não vou colocá-lo em pauta em sentido de capítulo por capítulo, mas justamente aquilo que mais chamou a atenção durante a leitura dele. O primeiro ponto que você tem que entender é que fofoca tem natureza satânica. E ela enfatiza aqui, né, que é comparado àquela expressão, né, que na multiplicação do teu comércio, se referindo a Lúcifer, né? Então, nessa multiplicação de comércio, dessa expressão bíblica, né, a autora ressalta que nos originais é a mesma coisa, de leva e traz. Então, a base, o fundamento, né, da origem da fofoca foi lá em cima, no qual um anjo perverteu a imagem de Deus e foi de anjo em anjo colocando uma falsa imagem em torno de quem Deus realmente é, colocando em dúvida o caráter de Deus. Então, a base, o fundamento, as origens da fofoca são satânicas. Outro ponto interessante aqui nessa leitura é que ela define o que é fofoca. Vamos ver o que ela fala. O dicionário Strong, ela fala aqui, ó, define fofoqueiro como um provocador de escândalo, alguém que sai espalhando histórias, caluniador, similar ao mercador, mas que vende informações. Então é alguém que está sedento, sempre querer saber sobre a vida dos outros e, por ser uma pessoa desocupada, sempre está levando e trazendo essas informações, sejam elas verídicas ou não. A questão é, na posição de Deus, o que Deus acha sobre esse tema. Então, durante a leitura, eu comecei a refletir sobre quantas vezes eu falei mal de alguém e principalmente se essas histórias eram verídicas ou não. Então, uma leitura como essa faz com que você passe a se reavaliar enquanto cristão e veja que na nossa boca somente bênçãos devem ser proferidas, bênçãos que edificam, palavras que edificam. Então o fofoqueiro faz justamente o inverso, ele destrói. Tem uma parte aqui interessante no livro que ela enfatiza muito, em Provérbios, que se diz que a partir das suas palavras, né, da boca, existe vida e morte.
E ela compara, né, a fofoca como sendo uma bala que está em direção ao alvo específico e que a qualquer momento pode matar uma pessoa. E aí quando você vai para o contexto de internet, e ela inclusive fala muito isso no livro, você percebe que realmente, principalmente no mundo evangélico, ou como a gente chama de mundo gospel, tem muitas fofocas, muitos boatos, muitas mentiras sendo levantadas em relação a ministros do evangelho, principalmente colocados na internet, e as pessoas caem. As pessoas, elas gostam de se alimentar desse tipo de conteúdo. Para você ter ideia, o Fuxico Gospel, e eu preciso realmente mencionar o nome do canal aqui, o nome da entidade que está realmente levantando milhões de pessoas para estarem buscando notícias de quedas de famosos do mundo cristão e começam a compartilhar essas informações. Rapaz, a natureza da fofoca em si, ela é satânica, e Satanás investe pesado na mídia de massa para difundir essas fofocas. Tem aqui uma história no livro que ela conta de uma moça, né, que a priori, né, tinha se convertido ao cristianismo, mas com um deslize ela acabou entrando no tráfico de mulheres e passou muito tempo, né, escrava do pecado, né, da questão sexual, de vender o corpo, porque ela foi sequestrada, ela foi levada para outro país. Mas enfim, o tempo passou e um cristão, né, chegou para ela e ela achava que ele queria os serviços dela, mas em verdade ele queria ajudá-la e disse: olha, eu te dou $100 se você simplesmente parar e me ouvir. E ela achou aquilo curioso, né? Essa história foi muito interessante no livro que ela relata aqui. E essa moça ficou toda desconfiada, mas atentou para a mensagem daquele cara. E aquele cara apresentou o evangelho para ela, levou para casa dele para estar conjuntamente com a esposa dele, para que ela pudesse se recuperar e depois arranjar um bom emprego. Enfim, chegando na casa desse rapaz, essa moça encontrou muitos livros, né, edificantes, muitos livros cristãos. E passou muito tempo lá se nutrindo da palavra de Deus e arranjou um emprego como garçonete. E a garçonete, uma amiga dela, né, ao descobrir onde ela estava hospedada, onde ela estava vivendo, né, ela disse: olha, aquele pregador, né, que você está convivendo, e começou a difamar a imagem dele para ela. E ela meio que ficou perplexa, né, porque realmente foi ele quem apresentou novamente Jesus para ela, para resgatá-la daquela vida de pecado. Mas aquela fofoca, aparentemente tão simples, fez com que ela ficasse desconfiada daquele rapaz e acabasse saindo da casa dele. A tal ponto de que, pouco tempo depois, ela foi para o culto daquela garçonete, e justamente lá no palco, justamente lá no púlpito, né, quem era realmente o pregador lá? Era um dos aliciadores, uma daquelas pessoas responsáveis pelos tráficos de mulheres. E aí ela fez um escândalo no culto, né, denunciando aquele pregador, afirmando que realmente ele é o responsável pelo tráfico de tantas mulheres, e deu algo muito ruim lá. Enfim, mas fim da história, a mulher acabou se desviando novamente do evangelho por causa de uma simples fofoca. Então veja como o mundo espiritual é, né? Quando você fala mal de alguém, isso vai corroborar inclusive na eternidade de uma pessoa. E é justamente sobre isso, né, que esse livro ele é tão recomendado, porque ele nos faz refletir se vale a pena nós colocarmos para frente uma informação particular de alguém, mesmo que aquela informação seja verídica e comprometa a vida daquela pessoa. Tem muita gente religiosa, ela fala aqui no livro, né, que em defesa da fé, em defesa da proteção da comunidade evangélica, é necessário expor aquele irmão para que ele possa ser excomungado da comunhão ou para que ele possa ser disciplinado. Logicamente não deve ser assim. Primeiramente ela ensina que é necessário que se apresente aquele irmão diretamente à liderança de uma igreja local e a própria liderança em particular possa tratar do pecado específico daquele cristão, né, daquele irmão que caiu. Mas veja, no corpo de Cristo, quando a gente faz o panorama geral, não é bem assim que a coisa acontece. Geralmente quando se apresenta uma notícia, né, sobre alguém, as pessoas elas difamam aquela pessoa muito rapidamente, né, elas começam a falar nas costas de aquela pessoa, e ela faz aqui um questionamento no livro muito interessante, né? Você teria coragem de difamar, continuar difamando aquela pessoa quando ela aparecesse de repente na sua presença? É algo que nos coloca a refletir, né? Como a fofoca é nojenta, como a fofoca ela é das trevas, né? Ela ocorre no contexto em que a pessoa não está presente, mas perceba, basta somente ela chegar que a conversa de repente ela muda, né? Ela muda completamente a rota. Ela fala aqui de várias passagens bíblicas, ela fala da própria passagem de Tiago, né, da carta de Tiago,
sobre como a língua, né, ela é comparada a uma pequena chama, né, que incendeia toda uma plantação, e é assim mesmo que as notícias falsas elas começam a ser circuladas no mundo hoje, inclusive pela internet. Então a própria língua ela precisa ser dominada, né, mas ao mesmo tempo quando a gente fala da língua, a gente percebe que não há um controle dela, inclusive os cristãos em geral começam a falar muito mal de alguém que entrou em pecado, que caiu em pecado, ou principalmente de lideranças, né, sobre as doutrinas. Quando você não concorda muito com a doutrina de alguém, você começa a falar mal daquela doutrina, inclusive começa a levantar várias histórias falsas só para derrubar aquele ministério específico. Outro trecho interessante do livro que ela comenta é: hoje Satanás tornou muito fácil se espalhar fofocas. Ele utiliza Facebook, Twitter, e-mails, mensagens de texto, blogs, sites da internet. Infelizmente, muitos cristãos são fofoqueiros e provocadores de escândalos. Então veja, quando você não protege a imagem de alguém, automaticamente você está trabalhando conjuntamente com Satanás para a destruição de vidas, não somente daquela vida principal no qual a fofoca se dirige, todas as pessoas que estão envolvidas com aquela pessoa, né? Você está destruindo a imagem daquela pessoa perante outras. Ela traz inclusive no livro alguns versículos base, né, que faz com que a gente comece a refletir como anda a nossa vida e se vale realmente a pena ser fofoqueiro ou não. Observa. Lá em Provérbios 11:13 diz: quem muito fala atrai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Então, observe perto de você se tem alguém que fala muito da vida dos outros. Se ela fala muito da vida dos outros, ela vai falar da sua vida também. Isso é praxe. Isso é o básico do básico para você entender. Isso daí todo mundo fala sobre isso. Mas existem outros pontos, né, que ela levanta aqui. Por exemplo, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Então observa, são petiscos deliciosos, as pessoas se deleitam, né, se lambuzam, né, nessas informações como se elas estivessem com prazer naquilo. Então é algo tão satânico que é como se você estivesse comendo um prato tão apetitoso que tem que ser comido devagarzinho. Então a fofoca em si, quando você está lá, né, recebendo essa informação de alguém, uma informação particular, tome cuidado porque você está sendo envenenado. A priori parece um petisco, mas no final das contas a sua vida espiritual pode ser comprometida. Os seus ouvidos não são pinicos, os seus ouvidos são santos e eles devem estar atentos à palavra de Deus. Lá em Provérbios 26:20 ela diz assim: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Então ela faz um paradoxo aqui, trazendo provérbios aqui, né, para discussão, de que, olha, se você não coloca lenha na fogueira, o fogo vai se apagar. Mas a mesma coisa é o fofoqueiro, né? Se você eliminar aquele que faz a contenda, o resultado dela também vai se apagar. O resultado da difamação, da calúnia também vai se apagar. Então, quando você remove o fofoqueiro de um meio, automaticamente a paz vai reinar naquele ambiente. Então veja quão sério esse assunto espiritual. Esse assunto, inclusive, ela traz aqui no livro, tem destruído ministérios, né? As igrejas em si, elas se dividem justamente por causa desse tema, fofoca. Então, dentro do contexto de igreja, a gente pode analisar que a espiritualidade dela começa a se comprometer por causa de palavras. Em vez de ser palavras de vida, palavras de morte estão sendo propagadas dentro daquele meio. A própria palavra exalta, né, ressalta que não seja uma água doce, uma água salgada que saia da sua boca. Então apenas uma natureza tem que sair da sua boca. Então a mesma boca que, por exemplo, abençoa alguém vai ser a mesma boca que vai amaldiçoar alguém? Não deve ser assim, pelo menos não deveria. Mas o que ocorre hoje, que é pela falta de luz sobre esse assunto em pregações nos púlpitos, a gente percebe que existe uma propagação muito forte de fofocas justamente por causa da ausência do conhecimento divino sobre o assunto. Mas esse vídeo, inclusive, eu fiz, né, essa leitura e comecei a me avaliar. Poxa, eu tenho sido um fofoqueiro? Para um pouco esse vídeo e começa a meditar sobre isso. Você tem sido um fofoqueiro, uma fofoqueira? Porque pelos frutos você identifica isso. Toda vez que você para conversar com alguém, você tem difamado a imagem de outra pessoa. Quando você fala das novidades, né, para outra pessoa, né, essas novidades envolvem terceiros, essas novidades envolvem falar mal de outras pessoas que não estão presentes ali. Então essas reflexões são essenciais para que você possa, inclusive, mudar a espiritualidade da tua igreja local, do teu ambiente de trabalho. Porque coisa ruim é você entrar em um local e você ver que existem pessoas falando mal de você pelas costas. Você percebe no ar isso, você percebe no ambiente.
Então, o vídeo de hoje é mais ou menos, né, no sentido de trazer reflexão e você começar a perceber que fofoca é algo muito grave. E ela fala as consequências da fofoca. Ela fala a primeira, que é cauterizar a sua consciência e tornar duro o seu coração, né? Ele vai se tornar um coração cruel. O segundo ponto é que fofoca, né, se você pratica muito fofoca, tornará você um mentiroso e um hipócrita, né? Porque se na verdade está reproduzindo informações falsas e emprestando sua boca para Satanás, a sua boca para o diabo. Terceiro ponto é que quem é fofoqueiro, né, se você se envolve muito com a fofoca, ela em si transforma você em um covarde imoral. Então é aquela velha história, né? Fala mal pelas costas, mas quando a pessoa se apresenta na sua frente, você meio que trata ela diferente, né? Como se fosse uma pessoa boa, uma pessoa excelente, e fica nessa falsidade, né? Degradando, né? Destruindo toda a sua moral enquanto ser humano, antes de ser cristão, ser um ser humano, mas principalmente o seu caráter cristão. E o quarto ponto torna você arrogante e imprudente, né? Ela fala que, olha, quando você fofoca em torno de outra pessoa, você está ao mesmo tempo se tornando juiz daquela pessoa. Quando na verdade o relacionamento, né, a solução para essa questão é entre a pessoa e Deus. E muito mais tardar entre a pessoa, Deus e uma liderança, né? Alguém que está cobrindo espiritualmente aquela pessoa. Então veja, é um assunto muito sério, queridos. Quando você se coloca na posição de fofoqueiro, você na verdade está dizendo indiretamente para Deus que quer assumir o local dele, aquele que julga. E somente Deus pode julgar as pessoas corretamente. E às vezes você quer fazer isso pela força do seu braço. E aí você se torna uma pessoa indecente, uma pessoa imoral, uma pessoa que prega um falso cristianismo, porque amor, quem realmente ama, não denigra a imagem dos outros. O quinto ponto é que traz a tendência de se perder todo o sentido de honra. Você meio que perde o senso do que significa honrar, né? De colocar a pessoa com os olhos do Pai, de enxergar aquela pessoa com os olhos de Deus. Então o princípio da honra fica em segundo colocado quando você decide, né, no seu coração falar mal dos outros. O sexto ponto é que começa a gerar auto-engano, né? Você começa a falar tanto mal dos outros que você se convence que está falando a verdade. Isso daí é algo muito sério, né? Porque quem fez isso foi Lúcifer. No princípio ele começou a falar de anjo para anjo, em torno de Deus. E ele mente desde o princípio. E ele mesmo acha que está falando a verdade, mas ele é um mentiroso desde o princípio. Então não assuma o papel do diabo. O diabo é aquele que leva e que traz. E aqui tem um capítulo bem interessante que ela faz um questionamento, como é que você reagiria, né, ao descobrir que está sendo caluniado, né, que estão falando mal de você. O primeiro ponto que ela considera muito importante é imitar Jesus Cristo. Veja que quando ele estava indo para a cruz, ele foi como uma ovelha muda. Então deixe que Deus justifique você. Então a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o caminho certo para você se livrar do alvo da fofoca é apresentando isso, esta causa específica, ao justo juiz, que é Deus. Então se você é o alvo da fofoca e está sofrendo por causa disso, dobre seus joelhos, fale isso para Deus e a seu tempo você vai colher exatamente o resultado daquela oração. Você vai ser justificado perante os olhos de Deus, perante os olhos do Senhor. Ela traz aqui no texto dela, né, Efésios 4:29, que diz: nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra distorcida sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça a todos que a ouvem. Então veja, nenhuma em nenhuma. É bem enfático o versículo, né? Efésios 4:29. Então nenhuma em nenhuma. Então quando você dá lugar a falar mal de alguém, você está descumprindo essa ordenança do Senhor. E por causa disso as suas palavras não vão ser mais revestidas de graça, de favor imerecido de Deus. De modo que inclusive suas confissões de fé podem inclusive ser comprometidas. Se você fala mal dos outros, com que fé, com que cara você vai diante de Deus requerer alguma coisa? Não tem condições, você está em pecado. Então observa, quando você está em obediência, quando você está andando na justiça de Deus, quando você está andando em santidade, quando você confessa algo em fé, tenha certeza que vai atrair resultado para a sua vida pessoal. Mas com que coragem você vai ter de confessar algo bom para você se você fala somente mal para os outros? É a dupla água que sai da boca, a doce e a salgada. É por isso que é tão necessário que, enquanto sendo cristão, você passe a avaliar: eu estou falando mal dos outros? Porque se eu falar mal dos outros, todas as bênçãos ficam bloqueadas para mim. Porque você não vai ter coragem nem caráter necessário para
declarar no mundo espiritual que algo de bom aconteça para você. E ela traz aqui 3 questionamentos básicos, né, para você avaliar o tipo de conversa que você tem tido com as outras pessoas. Suponhamos que Joãozinho chega agora para você e durante a conversa, né, você passe a se questionar nesses 3 pontos. Essa conversa é verdadeira? Essa conversa é necessária? Essa conversa é útil? Não se enquadrando em nenhum desses pontos, delete a conversa. Não está sendo nada útil, nada edificante. Então, para que continuar conversando mal em torno dos outros? Então, o caminho da santidade inclui, inclusive, fechar a boca, porque isso é sabedoria, falar menos e ouvir mais. Quando você cala a boca, quando você fecha sua boca, a Bíblia diz o seguinte: olha, na multidão de palavras há pecado. Então, quando você começa a falar muito, tenha certeza, vai chegar o momento que você vai pecar. Vai começar a falar mal dos outros. Vai chegar um momento que, na verdade, não tem nem assunto mais para puxar, que você simplesmente vai querer difamar uma pessoa. Você vai pecar, você vai falar mal da cidade, você vai falar mal do governador, do presidente, você vai falar mal do seu pastor, você vai falar mal da sua igreja, vai falar mal do seu chefe no trabalho, dos seus amigos, dos seus familiares, até onde não der. Então observa, na multidão de palavras sempre vai ter pecado. Então por isso que é necessário que você feche mais a sua boca. Isso é um treinamento espiritual, inclusive, que vai te beneficiar a não se tornar fofoqueiro ou diminuir a frequência da sua fofoca até que a graça de Deus te alcance de vez e você possa realmente trilhar um caminho de santidade e não mais falar mal dos outros. Ela fala aqui um trecho bem interessante que é o seguinte: se você conta fofocas e é um fofoqueiro, se vê falando demais, aprenda a filtrar suas palavras e verá que Deus tem uma vida de santidade e poder esperando você. Então observe, se avalie se você realmente é fofoqueiro, porque a partir de então você pode mudar de rota. Inclusive tenho já um vídeo aqui no canal sobre arrependimento, você vai ter um entendimento melhor sobre o que significa isso. E assim você pode inclusive mudar a sua rota nessa área específica, na área de fofoca. Você pode mudar a sua mentalidade a tal ponto que você seja transformado na área de não querer mais falar mal dos outros. E um dos pontos, né, que chamou muita atenção nesse livro é quando ela menciona Salmos 19:14, que fala do rei Davi. Olha só o que é que debaixo de uma antiga aliança o rei Davi falava. Ele dizia assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então observa, Davi já tinha noção, o temor, né, a precaução de não falar qualquer coisa diante de Deus. Inclusive de mensurar as palavras que sairiam da boca dele. E o mesmo deve acontecer com nossas vidas. A gente tem que avaliar o que tem saído da sua boca. É edificante? Vai trazer graça a alguém? Se não for, fecha a boca. Porque assim você está preservando sua vida, inclusive a dos outros. Outro ponto que ela mencionou aqui que foi muito interessante, que ela por muito tempo trabalhou como enfermeira. E uma das enfermeiras que inclusive indicou ela para o trabalho que ela estava atuando, né, ela começou a difamá-la, a vida dela em relação às outras colegas de trabalho. Como consequência disso, todas se revoltaram contra a Rebecca Brown e por muito tempo, em torno de 6 meses, ficaram sem falar com ela. E no princípio, né, ela comentou isso com o pai. Ela disse sempre que é necessário a gente consultar os mais velhos, né, porque neles encontra-se muita sabedoria. E ao comentar isso com o pai dela, ela menciona que teve o desejo muito forte de largar aquele emprego e buscar outro em outro local. E o pai dela sabiamente disse assim para ela: olha, se estão fofocando em torno de você, né, uma coisa grave assim, você vai embora, você indiretamente está dizendo para aquele povo que você realmente fez aquilo. Então veja, se as conversas que giram em torno de você são falsas e você realmente quer fugir daquilo, essa noção de fuga, o texto traz bem claro isso, faz com que você diga indiretamente para aquelas pessoas que você é culpado em torno daquele assunto que está sendo colocado em pauta. Então, achei muito interessante esse posicionamento dela, né, esse conselho do pai dela, porque muitas vezes a gente erra nesse ponto achando que Deus não vai nos justificar. E é isso que ela traz no último capítulo aqui do livro, que fala justamente do seu posicionamento perante Deus. Quando você simplesmente se cala, quando você simplesmente foca em quem realmente se deve focar, Ele vai solucionar tudo. E pouco tempo, né, depois desses 6 meses, aquela pessoa que estava difamando a vida dela foi demitida. E ela voltou para o mesmo ambiente de trabalho que ela estava antes. E lá, a priori, as pessoas não queriam muita conversa com ela, mas aos poucos se abriram novamente o coração e viram que tudo aquilo que tinha feito, falado em torno dela, era na verdade tudo mentira. Então, sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá o like para que o YouTube recomende para o maior número de pessoas. Espero que vocês tenham sido edificados. Coloca aqui nos comentários se você aprendeu algo novo em torno desse conteúdo.
E principalmente se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais materiais parecidos com esse ao longo do trecho, ao longo da semana. Vídeos novos sempre às 18 horas, na segunda, quarta e sexta-feira. E eu quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom.